falar nada com ele, né? Então, os milagres, a transubstanciação, na verdade, seria o único milagre bíblico que exige que se negue todos os 5 sentidos. O problema é que Cristo não ilude os nossos sentidos. Ele provou a sua ressurreição justamente dizendo para Tomé, vede, né, toca aqui, vê que um espírito não tem carne nem ossos. Ok. Tela, Banzoli, bebe um pouquinho de água, que você vai ficar 10 minutos falando a partir de agora, sem pausa. O tema é Eucaristia e com a palavra inicial, professor Lucas Banzoli. Bora. Obrigado. Bom, quero começar aqui com a citação do cardeal Bellarmino, que, como o Ariel sabe, é um santo e doutor da Igreja Católica, que era também a maior autoridade na época da Contra-Reforma Católica, né? E ele escreveu na obra dele sobre o sacramento da Eucaristia, livro 3, capítulo 23, ele escreveu o seguinte: não é de todo improvável que não haja na Escritura passagem clara e expressa que prove a transubstanciação sem a declaração de igreja, como disse Scotus. Com justiça, pode-se duvidar se o texto é bastante claro por si mesmo, visto terem pensado de modo contrário os homens mais inteligentes e doutos. Aqui, quando ele diz os homens mais inteligentes e doutos, claro que ele não está falando dos protestantes, né? Ele está falando das próprias autoridades católicas humanas, incluindo, por exemplo, o cardeal Caetano, que fez o comentário falando exatamente a mesma coisa, o Fischer fez o comentário falando a mesma coisa, o Duns Scotus, que ele inclusive cita aqui, diz a mesma coisa, ou seja, na visão deles, de fato, eles criam transubstanciação, evidentemente, mas eles reconheciam que a Bíblia sozinha não é o suficiente para conseguir provar a doutrina católica da transubstanciação. Então, é importante ressaltar que isso era reconhecido por grandes autoridades católicas dos séculos passados. Claro que o Ariel vai argumentar diferente, vai usar passagens do Isto é meu corpo, João 6, etc., que a gente vai discutir ao longo desse debate, né? Então, porque ele vai defender com a Bíblia que dá para provar isso sim com a Bíblia, né? E a gente vai ver nesse debate se eles vão ser bem-sucedidos nisso ou se o cardeal Bellarmino tinha razão quando ele falou que não dá para provar apenas com a Bíblia isso, e sim com a autoridade da igreja, né? Bom, vamos ver agora, eu vou passar 7 argumentos, se eu tiver tempo, em favor da visão da presença espiritual de Cristo e não da presença física, né, no caso da transubstanciação. Vamos começar com o texto de 1 Coríntios 10, 16, que vai dizer o seguinte: o pão que partimos é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Aqui, claro, todo apologista católico vai entender que comunhão com o corpo de Cristo é, claro, participar fisicamente do corpo de Cristo, ou seja, que ele está literalmente comendo a Cristo na Eucaristia. O problema é que apenas alguns versículos depois, versos 20 e 21, ele vai dizer: quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Agora, para lá, será que os pagãos tinham comunhão com os demônios a partir de comer fisicamente o demônio, literalmente? Será que eles, quando eles sacrificavam o demônio, eles estavam comendo o demônio? Claro que não. Essa é uma comunhão espiritual com o demônio. Então, Paulo não está falando de comunhão física aqui. Não é apenas isso. Tem vários detalhes do contexto que vão mostrar exatamente o mesmo ponto, né? E, então, evidentemente, a comunhão é espiritual. Agora, Lucas, se você defende uma comunhão espiritual, significa que você está negando uma presença real? Claro que não, a gente pode inclusive fazer alguns paralelos muito importantes. Por exemplo, nós temos o Espírito Santo em nós, certo? O Espírito Santo está em nós fisicamente, né? Evidente que não. Entretanto, essa presença do Espírito Santo em nós, ela é real ou é uma presença de mentirinha, é uma presença irreal? Evidentemente que é uma presença real, mesmo não sendo uma presença física. A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, quando Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem ali, em meu nome, ali estarei com eles. Ele está entre nós de verdade ou de mentirinha? De verdade. Essa presença real. Ele está aqui fisicamente agora, nesse momento? Claro que não. Então, para ser uma presença real, não demanda que seja necessariamente uma presença física, como muitos apologistas católicos vão alegar, né? Como se só eles defendessem a presença real, por eles defenderem a ideia da transubstanciação. Bom, segundo ponto que eu vou argumentar é que a Bíblia ensina a comunhão em ambas as espécies. O próprio apóstolo Paulo fala como o pão e beba o cálice, né? Então, é quase impossível defender a comunhão uma espécie só diante de um versículo tão claro como esse. Inclusive, o próprio Papa Gelásio, ele dizia que era um sacrilégio fazer a Eucaristia sem o vinho, né? Então, eu gostaria de saber, né, que o Ariel mostrasse para a gente qual a base bíblica, né, já que o tema mostra o texto, né? Então, mostra o texto aí que fala que a gente pode comungar apenas com o pão e que o vinho é completamente desnecessário. Terceiro argumento: o sacrifício de Cristo foi único e a Bíblia nada fala dele precisar ser
atualizado. E se a gente vai lá para Hebreus 7:27, um texto, aliás, o livro inteiro de Hebreus fala muito disso, ele vai dizer o seguinte: ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, porque ele fez isso de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Agora, o Concílio de Trento vai definir que a missa é um verdadeiro sacrifício, e além disso, que Cristo sacrifica a ele mesmo. Cristo é o sacrificador e a vítima ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber qual a base disso na Bíblia, particularmente no livro de Hebreus, que vai falar muito disso, e eu não encontro nada ali falando de sacrifício ser atualizado ou alguma coisa do tipo. Quarto argumento: o corpo de Jesus não é onipresente para estar fisicamente nas hóstias consagradas no mundo todo. Atos 3:21 vai dizer: é necessário que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Então, na Bíblia, o corpo de Jesus, fisicamente, está num lugar específico. Esse lugar é o céu. Óbvio que, pela sua divindade, ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Mas, fisicamente falando, o corpo dele está no céu e ele vai continuar lá até o seu retorno para encontrar a igreja, onde ele vai voltar a estar conosco corporalmente. Então, como que ele poderia estar conosco todos os dias, né, em milhões aí de hóstias consagradas no mundo todo, se a Bíblia vai deixar bem claro, não só nesse texto, mas em inúmeros outros, que Cristo se ausentou da presença física dele nessa terra, né? Quinto argumento: eu vou tomar um pouco de água, porque minha garganta já está seca aqui. Vamos lá. A transubstanciação viola o próprio conceito de sacramento. Por quê? Porque um conceito de um sacramento é um sinal visível da graça invisível. Mas, na visão católica romana, a Eucaristia católica, no caso a transubstanciação, significa que é a própria graça, a própria realidade. Ou seja, eles simplesmente aniquilam o sinal. O sinal não existe na prática. A gente pode ver, por exemplo, Agostinho, que ele vai refutar essa opinião, uma carta muito famosa, na carta 98, a Bonifácio, onde ele escreve o seguinte: em virtude dessa semelhança, os sacramentos são chamados pelo nome da realidade com a qual se assemelham. Assim, em certo sentido, o sacramento do corpo de Cristo é o corpo de Cristo. E da mesma forma, o sacramento da fé, falando do batismo, é a fé. Com base nisso, o apóstolo disse em relação ao sacramento do batismo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ele não diz, nós temos significado que fomos sepultados com ele, mas sim que nós fomos sepultados com ele. Ou seja, veja que ele faz uma comparação aqui da ceia com o batismo. E ele diz que, em certo sentido, qual católico falaria que Cristo está apenas em certo sentido, né, no sacramento da Eucaristia? Nenhum. Ele fala isso e ainda faz um paralelo claro com o batismo. Ele vai dizer que, não, apesar de, obviamente, a gente não ser fisicamente, literalmente sepultado no batismo, porque o padre ou um pastor que fizesse isso seria preso, né, com bastante razão, graças a Deus, mas, no entanto, é uma verdade espiritual que Paulo fala usando uma linguagem como se fosse literal mesmo, né, que nós fomos sepultados com ele no batismo. Né? Então, por quê? Porque os sacramentos, vou repetir aquilo que Agostinho disse, os sacramentos são chamados pelo nome da realidade com a qual se assemelham, mesmo não sendo a própria realidade. Inclusive, tem vários versículos bíblicos que vão fazer essa afirmação a respeito do batismo. Por exemplo, Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Esse revestimento de Cristo é físico? Nem os católicos afirmam isso. 1 Coríntios 12:13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Será que quando ele fala do corpo ali, literal, né? Será que quando ele fala de beber do único Espírito, ele está falando literalmente também? É evidente que não, ninguém bebe, né, o Espírito Santo. Então, com relação ao batismo, o sacramento do batismo, a gente vê que a Bíblia vai estar cheia de figuras de linguagem ou de espiritualizações a respeito do sacramento, que é tão importante quanto o sacramento da Eucaristia, e usando linguagens semelhantes. Agora, quando chega, e os próprios católicos vão reconhecer isso, quando chega na questão do batismo, que toda hora em relação a algo que é espiritual. Agora, quando chega na questão da Eucaristia, aí a lógica muda completamente e eles interpretam tudo ao pé da letra, né, da forma mais grosseira possível. Então é uma contradição de termos, né? Como é que você vai afirmar uma coisa em relação ao batismo ou uma coisa mudar completamente a lógica em relação à Eucaristia, né? Por que aqueles versículos que falam do batismo têm que ser interpretados espiritualmente, mas o da Eucaristia tem que ser interpretados ao pé da letra? Sexto argumento: os pais da igreja negaram massivamente essa doutrina. Como não tem muito tempo ali, então eu vou citar apenas dois. O Papa Gelásio, na obra dele Das Duas Naturezas, capítulo 14, vai dizer: a substância ou natureza do pão e do vinho não deixa de existir. E Teodoreto, no seu Diálogo 2, diz que mesmo após a consagração, os símbolos místicos não são privados de sua própria natureza,
eles permanecem em sua substância, figura e forma originais. Então, eu gostaria que o Ariel respondesse se, pelo menos, esses 2 pais da igreja aí realmente negavam a transubstanciação. E, por fim, a transubstanciação nos leva a negar os sentidos e a própria realidade. Porque sempre que tem um milagre na Bíblia que envolve mudança de substância, ele necessariamente envolve mudança de acidente. Né? Então, porque é o único jeito de certificar que o milagre realmente aconteceu. Então, por exemplo, imagina se Moisés chegasse na presença do faraó, pegasse a vara dele, jogasse lá e falasse, tá aí, virou uma cobra. Eu falaria, como assim? A vara continua uma vara, não estou vendo cobra nenhuma aí. Não, mas acredite, porque substancialmente é uma cobra, apenas os acidentes é uma vara, então parece vara, mas não é vara. Né? O que o faraó ia pensar disso? Ele ia falar, nossa, realmente, Moisés, né? Você tem razão. Claro que não, né? Ia mandar Moisés embora e nunca mais ia falar nada com ele. Né? Então, os milagres, a transubstanciação, na verdade, seria o único milagre bíblico que exige que se negue todos os 5 sentidos. O problema é que Cristo não ilude os nossos sentidos. Ele provou a sua ressurreição justamente dizendo para Tomé, vede, né, toca aqui, vê que um espírito não tem carne nem ossos. Ok. E tá, beleza, acabou. Ok, maravilha. Vou passar aqui os 10 minutos agora para o Ariel. Obrigado, Ariel, por ouvir sem interrupção. E, nesse caso, eu acho que o Ariel sai perdendo porque o Lucas fala em 2x. Ele fala muito rápido, né? Sim. Número de palavras do Lucas vai ganhar. Mas, muito bom. Vamos lá, 10 minutos aí na tela, por gentileza. E, Ariel, tá contigo. Muito bem, o Lucas falou muitas coisas aqui, mas acho que a gente consegue resumi-las muito bem. Eu queria começar mostrando aqui o que ele disse sobre... o que ele falou por último, né? Que milagres invisíveis não existem. Esse seria o único milagre bíblico que você não consegue ver o efeito dele. Pois bem, nós temos um milagre que é a união das naturezas de Cristo em uma pessoa só. Então, isso já é um milagre que na cruz, por exemplo, estava invisível. As pessoas não conseguiam ver a divindade de Cristo ali. Inclusive diziam, se és o Filho de Deus, desça agora da cruz. Então é uma coisa que é invisível. Depois, a união de Cristo com o Pai e o Filho, as 3 pessoas em uma natureza só, que todos os cristãos que aceitam o Concílio de Nicéia concordam, também é algo invisível. Tem várias coisas, vários milagres que são assim, os milagres que têm mais a ver com a natureza divina, que é sobrenatural, que está muito acima da nossa realidade. De fato, a gente precisa entender bem. O Lucas falou várias coisas aqui, a gente tem bastante tempo para ir refutando durante o debate, afinal de contas elas vão se repetir diversas vezes com nuances. Por exemplo, o conceito de natureza, o conceito de símbolo, de representação, a gente vai falar mais sobre isso. Mas como esse é o meu primeiro momento, eu queria trazer uma reflexão, que para a gente entender bem a Sagrada Escritura, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que as pessoas que estavam ali entendiam. O que os judeus do primeiro século pensavam quando Jesus dizia aquelas coisas? O que eles tinham ali no seu imaginário? E a gente só entende bem a Eucaristia quando nós lemos aqui o Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 17 em diante, nosso Senhor diz o seguinte aqui. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei, até que se cumpram todas as coisas. E veja, às vezes a gente passa rápido por isso aqui, mas os judeus e os ateus não passam rápido por essa passagem. Eles dizem que tem várias coisas que são do Antigo Testamento que a gente não cumpre no Novo. E se a gente não assume que a Eucaristia é uma presença física e real de Jesus Cristo, nós estamos dando munição para os judeus e para os ateus, porque assim a gente não completaria o Antigo Testamento. E para entender isso, a gente tem que voltar para os tipos de sacrifício que existiam no Antigo Testamento. Então, o primeiro sacrifício, que está lá, são todas as páginas de Levítico, né? Vão falando dos tipos de sacrifício. O primeiro deles é o holocausto, o olá, onde você queima tudo para Deus, a entrega completa para Deus. Isso Cristo não suprimiu, ele trouxe isso na sua entrega na cruz, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Depois nós temos as oblações, que são a minhá, onde o sacerdote come parte e outra parte é queimada para Deus, é um sacrifício de adoração, que está em Levítico 2. E nesse momento eles comem farinha, né, o pão sem fermento, com azeite e também incensam a oferta. Depois nós temos o sacrifício pacífico em Levítico 3, que são as shlamim, onde a família que está oferecendo aquele sacrifício a Deus e os sacerdotes também comem. É um sacrifício de comunhão e ação de graças. Depois temos os sacrifícios pelo pecado, que é o quarto tipo de sacrifício, que são o Hataat e Asham, onde os sacerdotes comem ou tudo é queimado, Levítico 4. E por fim temos o sacrifício da pertença à aliança, que é o sacrifício do Pêssar, ou seja, o sacrifício da Páscoa.
Nesse, a família precisa comer a carne do cordeiro que é sacrificada. É o rito de pertença que está em Êxodo 12, versículos 8 a 11, onde eles comem o cordeiro e também os pães ázimos. E por que eu trouxe todas essas passagens aqui? Porque uma coisa que é obrigatória em vários desses sacrifícios, especialmente o sacrifício da Páscoa e o sacrifício de ação de graças, né, que inclusive é o significado de Eucaristia, nós temos uma passagem em que algumas pessoas pensaram, Arão e seus filhos, que não era necessário comer realmente ali aquela carne. E a gente pensa, às vezes, no sacrifício de Cristo na cruz e lembra dos sacrifícios do Antigo Testamento só nesse aspecto de matar a vítima para Deus. Mas muitas vezes esquecemos de que era necessário comungar da vítima. E por que era necessário comungar? Moisés explica isso para a gente em Levítico 10, com palavras bem fortes. Levítico 10, versículo 16, nós temos aqui. Moisés indagou acuradamente acerca do bode da oferta pelo pecado, e viu que ele havia sido queimado. Irritado com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, disse-lhes: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima que o Senhor vos concedeu, para que retireis a culpa da comunidade, fazendo a expiação diante do Senhor. Veja, um sacrifício que não é comungado, que não é comido, literalmente, não traz a culpa da assembleia para dentro daquele sacrifício. Era necessário que aquilo ali realmente fosse comido. É isso que Moisés está instruindo aqui a Arão e aos seus filhos. Se nós vamos agora para o Novo Testamento e temos um novo sacrifício, se nós levamos a sério o que São Paulo diz, ou enfim, o autor da carta aos Hebreus diz em Hebreus 8:5, de que Moisés copiou o que viu e que Cristo é melhor, que ele copiou aquelas coisas que ele viu de Cristo, temos que entender então aqui que Moisés ficou tão irritado em Levítico 10:16, porque o que ele viu no céu não estava sendo feito pelos seus sacerdotes. E o que ele viu no céu é que a carne precisa ser consumida para que o pecado passe para ela. Se isso não acontece, ou se fosse um detalhe simples, Moisés não teria dito isso aqui. E se nós não comemos de fato a carne de Jesus Cristo nesse sacrifício, nós estamos então dando argumentos para os judeus e para os ateus, e é por isso que a gente vê uma debandada forte de muitos pentecostalistas para dentro do ateísmo, né? Vários ex-protestantes aí estão virando apologetas ateus, porque a gente trata com superficialidade as coisas que a Escritura traz. Quando a Escritura diz que Moisés viu e copiou, e Moisés se estressa aqui porque o sacrifício não é comido, nós temos que levar isso a sério. Outro aspecto também é que os judeus do tempo de Cristo estavam esperando um novo Moisés. Deuteronômio 18, 15 a 19 vai trazer isso para a gente, que um novo profeta seria trazido, e todos concordamos que é Jesus Cristo. Pois bem, o novo Moisés é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Eles esperavam uma nova aliança. Em Jeremias 31, versículo 31 a 34, a aliança verdadeira. Essa presença de Deus dentro do coração da pessoa, que é o próprio Deus. No Antigo Testamento era mediado, agora é direto com Deus. Temos um novo templo, segundo profetizado por Ezequiel, do capítulo 40 até 48, em que antes era construído por mãos humanas, e hoje é o próprio corpo de Cristo. É Jesus, o próprio templo de Deus. E temos uma nova terra prometida, que não tem coordenadas nesse mundo, porque é a vida com o próprio Deus. A vida eterna é esta, conhecer ao meu Pai. É isso que Jesus nos ensina. Ora, se o novo Moisés é Deus, se a nova aliança é com o próprio Deus, se o novo templo é Deus, se a nova terra prometida é Deus, o novo maná, como Jesus traz em João 6, precisa realmente ser Deus. Se não é assim, é a única coisa da nova aliança que não é o próprio Deus. E Jesus diz, bem, o Senhor diz isso, né, no Antigo Testamento, que ele está vindo para realmente apacentar as próprias ovelhas, que ele vai habitar no coração de cada um, que não vai ser necessário ensinar para mais ninguém, porque ele vai habitar entre nós. Então só há coerência nessa completude do Antigo Testamento, o Antigo Testamento se completando no Novo, se nós aceitamos que o novo maná é o próprio corpo de Cristo. E a gente já pode ir então para João 6, o Banzoli tem vários artigos sobre ele, muito interessantes e talvez um pouco exasperados naquele tempo, né? Que já faz um tempinho que você escreveu ele. E nós temos aqui um crescendo em João 6. Jesus começa a falar espiritualmente da fé, e conforme os judeus vão se assustando com o que está acontecendo ali, Jesus
em vez de ir mostrando o significado dessas coisas, ele vai recrudescendo mais ainda, até que ele chega no versículo 51, e ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Esse cálice, né, que nós levantamos é a nova aliança em Cristo. Quando um padre levanta o sacrifício de Cristo na cruz, quando ele levanta ali aquele pão e aquele vinho, o pão e o vinho rasgam, assim como Moisés rasgou o Mar Vermelho, ele rasga o espaço e o tempo. E nesse momento nós nos conectamos com o sacrifício de Cristo na cruz, e nesse sacrifício de Cristo na cruz nós recebemos a carne e o sangue de Jesus. Assim nós cumprimos plenamente o que o Antigo Testamento traz, em Levítico 10:16, que esse sacrifício precisava ser comulgado, que a gente precisava realmente comer, senão esse sacrifício não seria válido. O que nós comemos, esse pão e esse vinho que nós recebemos na Eucaristia, e você disse, vocês só recebem o pão. Eu, por exemplo, como todos os dias em pão e vinho, onde eu vou, na minha paróquia. Então não é também assim, preto no branco. A gente pode explicar um pouco melhor nos outros momentos como isso funciona, mas enfim, agora só para trazer isso, que não é absoluto. Então, quando comemos esse pão, quando bebemos esse vinho, graças a esse milagre de nos unir com o sacrifício de Cristo, que é necessário que todos creamos nisso, senão a gente não é salvo, ele abre o espaço e o tempo. Se Deus conseguiu abrir o Mar Vermelho, né, e Deus pode todas as coisas, por que ele não pode abrir o tempo, o espaço, nos conectar com Cristo na cruz e então comungarmos do seu corpo e do seu sangue? Só assim se completa o Antigo Testamento. Se não comemos a carne de Cristo, esse sacrifício não é válido. Ok. Eu vou passar os 10 minutos aí pro Banzoli. Bebe água aí, Banzoli. Precisa mais água. 10 minutos, já pode trazer mais água. Uma pergunta só que eu queria fazer antes, porque o Banzoli falou que você, o Papa lá falou que se a comunhão sem o vinho seria uma blasfêmia, e você está dizendo um sacrilégio, você está dizendo que você participou com o vinho. Mas sim. A maioria dos católicos é sem vinho, né? Depois, nos próximos 10 minutos, eu trago mais explicação sobre isso. Beleza. Tudo certo aí? Coloca o tempo, por favor. Posso começar? Só espera aí que vai aparecer o tempo, aí a gente consegue se nortear. Ok, tá com você, Banzoli. Certo. A primeira coisa que ele disse foi, eu vou citar exatamente o que ele disse. Ele disse que milagres invisíveis não existem. Gente, volta aqui a live e veja se em algum momento eu disse que milagres invisíveis não existem. Em momento nenhum eu disse isso. O que eu falei é que sempre que a Bíblia fala de mudança de substância, os acidentes acompanham a mudança de substância. Em momento nenhum eu falei que milagres invisíveis não existem. Você pode voltar e ver o debate desde o início e todo mundo vai poder comprovar isso, né? Então, não adianta nada ficar citando a união hipostática, a união de Cristo com o Pai e com o Filho. Eu não estou negando nada disso. Nada disso envolve mudança de acidente, mudança de substância sem implicar em mudança de acidente. Eu queria ver se mostrar um texto onde isso ocorre, né? Inclusive, eu estava terminando minha fala e aí eu fui cortado porque o tempo tinha acabado, mas eu só estava querendo responder, né? Que imagina se Jesus, para provar que ele tinha ressuscitado, os apóstolos vão lá e veem, nossa, isso daí parece realmente um corpo físico, parece um corpo humano, parece que ele ressuscitou, mas, né, vai que nossos sentidos estão nos enganando e, na verdade, não é uma pessoa real, né? Então, isso daria uma munição enorme para os gnósticos, para os docetistas, enfim, para todo mundo que nega a humanidade real de Cristo, né? Na verdade, o próprio argumento de Jesus não teria qualquer força se fosse dado espaço para esse tipo de truque, né? E a gente deveria desconfiar de toda a realidade à nossa volta, já que, né, pode ser que nada seja real, né? Pode ser que o César não seja o César, que o Ariel não seja o Ariel, né? Enfim, tem inclusive uma frase bem famosa do Inácio de Loyola, eu sempre cito essa frase, de que ele diz: creio que o branco que eu vejo é preto se a hierarquia da igreja assim tiver determinado. O que resume bem a crença católica a respeito da transubstanciação, mas também a respeito do problema da fé católica como um todo. Ele falou que eu dou munição aos ateus quando eu digo que Cristo está espiritualmente na hóstia e não e não fisicamente, né? Bom, para começo de conversa, né, nenhum ateu, nem judeu, que ele cita aí, vai reconhecer que Cristo está espiritualmente na hóstia, né? Obviamente eles não creem nem, os ateus, por exemplo, nem no mundo espiritual creem. Os judeus nem em Cristo creem. Então é um argumento que não faz o menor sentido. E se fosse assim, então o Papa Gelasio seria ateu, porque eu mostrei claramente ele negando a transubstanciação explicitamente, eu não vi o Ariel comentar sobre isso, eu gostaria que comentasse aí na próxima fala dele. Aí depois ele disse, vários ex-protestantes estão virando ateus. Gente, veja um react que eu fiz a um dos maiores, se não o maior apologista católico americano, o Trent Horn, onde ele vai pegar os dados oficiais dos Estados Unidos, não é conversa assim, tem um ex-protestante lá que se tornou ateu, faz videozinho pro YouTube, não, eu tô falando de dados oficiais.
E ele mostra que nos dados oficiais tem muito mais católico que se torna ateu do que protestante, né? É um dado bem interessante. Ele falou também dos sacrifícios do Antigo Testamento, né, que remete a Cristo, de fato remete. Só que se você pega a carta de Hebreus, se tem o versículo, inclusive, você acabou não comentando, mas vai ter mais tempo para comentar, vai mostrar claramente que Cristo cumpriu esse sacrifício de uma vez por todas. Então ele não tem que ser repetido ou mesmo atualizado. A ceia é a celebração do sacrifício, não é a repetição do próprio sacrifício ou a atualização do sacrifício. Inclusive, ele citou Hebreus, mas não comentou o texto que eu citei. Então, eu vou comentar o texto. Vamos voltar lá, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Por exemplo, Hebreus 10:10. Por esta vontade fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, feita uma vez para sempre. Verso 12, mas ele, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, aceitou-se à direita de Deus. Verso 14, pois por meio de uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Veja como ele sempre está reforçando esse ponto. Verso 18, onde há remissão dessas coisas, já não há mais oferta pelo pecado. E o meu versículo preferido, que o contexto aqui vai quebrar completamente qualquer tentativa de interpretar no sentido de uma atualização do sacrifício, que é o versículo 24 e 28. Vai dizer o seguinte: Cristo entrou no céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Agora presta atenção. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Agora veja, ele não apenas vai repetir tudo aquilo que ele falou sobre ser um sacrifício único, irrepetível e tudo mais, como vai fazer um paralelo com aquilo que acontece na morte. Ele vai falar, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois do juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Agora, peraí, alguém que morre, esse uma vez que Paulo diz aqui a respeito de quem morre, é uma vez que precisa ser atualizado, precisa ser continuado, alguma coisa assim? Lógico que não, a pessoa morre uma vez, acabou, pronto, né? Já era. Ele fala assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Então não há espaço no contexto aqui para interpretar que o autor de Hebreus está falando que o sacrifício de Cristo precisa ser atualizado, repetido, ou qualquer coisa que seja. Claro, os católicos não vão admitir que a linguagem da repetição, eles usam a linguagem da atualização ou continuação do sacrifício, o que também não é bíblico. Quero ver mostrar isso na carta de Paulo aos Hebreus, ainda mais diante do contexto como esse. Agora, mesmo se fosse o caso, a gente está falando literalmente de um malabarismo semântico, né? Isso lembra até os inquisidores, que eles falavam, não pode torturar mais de uma vez, né? E tem alguns inquisidores que falam isso mesmo. Só que eles não mostram que, por exemplo, você pega o manual dos inquisidores, do Nicolau Emmerich, do Francisco Penha, e ele vai dizer que muitas pessoas, inclusive, elas eram torturadas uma vez, aí depois elas saíam da tortura, aí depois voltavam a ser torturadas, e aí elas não consideravam essa tortura como sendo uma segunda tortura. Eles consideravam como a continuação da primeira tortura. Então teve gente que foi torturado 5, 10, 20 vezes, e na cabeça dos inquisidores, não, é uma vez só, porque essa tortura está sendo continuada, né? Então, não repetida, ou seja, é puro malabarismo semântico. Eles estão querendo dizer exatamente a mesma coisa que uma repetição, mas fazendo um malabarismo semântico como se estivesse falando de outra coisa, né? Como se atualização, né? Como se fosse alguma coisa desse tipo. Aliás, né? Deixa eu só dar um pouco de água aqui, já tá, a pergunta tá seca. Ele falou, por exemplo, quando o padre levanta a hóstia, ele rasga o espaço e o tempo. Agora, eu gostaria de saber onde tem essa viagem do tempo na Bíblia, né? Porque o programa, repito, se chama Mostra o Texto. E eu não vejo viagem do tempo na Bíblia, muito menos falando da questão da Eucaristia. Aí ele faz paralelos em relação ao Antigo Testamento, que eu já falei, se cumpre espiritualmente em Cristo. Não é que você vai comer Cristo fisicamente, não tem nenhum texto bíblico que afirme tal coisa. Estou esperando ele citar o Isso é o meu corpo, mas como ele não citou ainda, não estou tratando ainda. Por exemplo, a circuncisão. Obviamente, a circuncisão era uma coisa física, evidentemente, mas se você vai ver, Paulo ele vai fazer um paralelo entre a circuncisão e o batismo, que tem efeitos espirituais. Né? Então, muitas vezes você vai pegar
alguma coisa do Antigo Testamento, e não adianta você tentar forçar uma conexão, a grosso modo, no Novo Testamento, porque, por exemplo, a circuncisão, só homens no 8º dia, especificamente, na vida da criança, que podia ser circuncidado. Paulo diz que o batismo é a nova circuncisão, vamos dizer assim. A circuncisão é a sombra, o batismo é a realidade. Aí eu pergunto, o batismo, você só vai batizar homens? Só vai batizar meninos também? Claro que não. Tem que ser necessariamente o 8º dia? Claro que não. Então, existem diferenças cruciais. Aliás, você não comentou nenhum dos versículos que eu citei na minha introdução, falando da toda a linguagem espiritual acerca do batismo e por que em relação ao batismo, pode ser interpretado espiritualmente, como eu faço, e em relação à Eucaristia, aí toda a lógica muda totalmente. Aí diz também, o novo maná precisa ser Deus, mas eu repito, quem disse que a gente tem que comer Deus fisicamente? Por que não poderia ser comer dele espiritualmente, que é exatamente aquilo que a Bíblia diz? Bom, João 6, quanto tempo eu tenho? Eu vou precisar de 2 minutos, pelo menos, para interpretar João 6. Já que ele abriu o comentário em João 6, eu quero perguntar uma coisa que essa sim, de tudo que eu falei, a única que eu faço questão que seja respondida é essa. Na sua interpretação, porque todo o seu argumento se baseia no fato de que os cafarnaítas, que era o público para o qual Jesus estava se dirigindo naquela ocasião, eles interpretaram que Jesus estava falando de comer fisicamente e tal, e Jesus ele não falou, não, peraí, gente, vocês estão interpretando errado. Então eu pergunto, o que foi que os cafarnaítas interpretaram? Eles interpretaram que Jesus estava falando da Eucaristia, ou seja, de comer dele sacramentalmente, mesmo que de uma forma física, que é a crença católica, a transubstanciação, ou de praticar canibalismo mesmo com Jesus, de ir lá e matar Jesus e comer a carne de Jesus literalmente. Essa a grande questão que eu faço, porque dependendo da sua resposta vai mudar todo o jogo aqui. Porque, bom, depois eu vou mostrar a encruzilhada, mas eu quero muito ver a resposta do Ariel a respeito disso. Ainda sobre João 6, deixa eu ver, 50 segundos, tem um texto lá, versículo 54, Jesus vai dizer: todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O grego aqui, quando fala come, bebe, está no particípio presente. Inclusive, quem me garantiu isso foi o professor Matheus Angel, que inclusive já te desafiou para um debate aí, não sei se você vai aceitar ou não. Então, o particípio presente, ele traz a ideia de uma ação em execução. Agora, como é que aquelas pessoas poderiam comer e beber de Cristo naquele momento se ele estivesse falando da Eucaristia? Se a Eucaristia seria implementada 1 ano depois daquilo. Óbvio que implica que ele estivesse falando de algo que podia ser feito naquele momento. Aí você vai pegar todo o contexto, que eu não vou ter tempo aqui, porque eu tenho 9 segundos, e você vai ver que ele sempre fala que por detrás da linguagem do comer e beber, ele está falando de crer nele, e não de comer e beber fisicamente. Ok. Vou pedir a você que está acompanhando esse debate que se inscreva nesse canal, porque debates e temas assim tem todos os dias de segunda a sexta-feira.